Oi, pessoal, tudo bem? Então, aqui a Prof vai gravar um vídeo sobre decomposição em fatores primos, que é um conteúdo, né, que a gente começa a ver no sexto ano. Então, assim, tem uma coisa bem importante sobre os números, né? Então, assim, a primeira coisa, quem são os números primos, né? Por definição, então, assim, ó, os números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por um e por ele mesmo. Então, assim, ó, a gente vai começar, né? Menos o zero, menos o um, certo? Vamos pensar. O próximo número seria o 2. Como que eu faço para ver se o 2 é primo? O 2 só dá para dividir por um e por 2, né? Então, ou seja, por um e por ele mesmo. Ou seja, quando você faz a divisão do 2 pelo 2, dá uma divisão exata e não tem resto, né? Então, o 2 é um número primo. Será que 3 é primo? Sim, porque o 3 ele só dá para dividir por um e por 3. Eu não consigo dividir por 2, porque dá um número que isso tem uma sobra, né? Tem resto. Será que o 4 é o 3, então o 3 é primo? Será que o 4 é primo? Não, porque o 4 dá para dividir por um, por 4 e por 2. Então o 4 não é primo. 5, será que é primo? Sim, é primo, porque o 5 só dá para dividir por um e por 5. Não dá para dividir nem por 2, nem por 3 e nem por 4. Então 5 é primo. 6 não é primo porque dá para dividir por um, por 6, por 2 e por 3. Né? Então é sempre essa variação que a gente faz, que só dá para dividir por um e por ele mesmo. 6 não é primo, o 7 é primo, né? A gente vai fazer alguns aqui. 8 não é primo, porque dá para dividir por 2, por 4 e por 8. 9 não é primo, porque dá para dividir por 3 também. 10 não é primo, né? O próximo número primo é o 11. Depois vem quem? Depois vem o 13. Depois do 13 vem o 17. Depois vem o 19. Depois vem o 23. Então, assim, ó, o conjunto dos números primos é um conjunto infinito. A gente sempre vai encontrar números primos, por maiores que eles sejam, certo? A gente usa alguns, assim, principalmente tem alguns que a gente usa mais, então é bem interessante que vocês memorizem, né, quais são eles, certo? Então, assim, ó, eu não posso definir os números primos, são os números ímpares, porque o que que acontece? Não são todos, eu tenho o número 2, que é o número par, o único número par que é primo, certo? Então, os primos é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. A gente usa principalmente esses primeiros aqui, certo? Então, assim, outra coisa, que é uma curiosidade sobre os números, né? Todo número, né, natural, ali os que a gente conhece, ou ele é primo, ou ele é um produto de números primos. Por exemplo, o 20. O 20 não é primo, mas ele é um produto. O que é um produto, né? A multiplicação do 2 pelo 2 e pelo 5. Vejam que 2 é primo e 5 é primo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 35 não é primo, mas o 35 é o resultado do 3 vezes o 5. Desculpa, 5 vezes o 7. Ó, número primo vezes número primo. 12 não é primo, mas ele é o resultado da multiplicação do 2 pelo 2 e pelo 3. Produto de números primos. 18 não é primo, mas ele é o resultado de 2 vezes 3 e vezes 3 novamente. Certo? Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18. Todo número, né, então, natural, ou ele é primo, ou ele é um produto de números primos. Esse produto de números primos aqui a gente conhece como decomposição em fatores primos, e é isso que a gente vai aprender a fazer. Para que eu uso isso? A gente usa, então, em vários conteúdos da matemática, certo? Para fazer adição e subtração de frações, até mesmo para cálculo de raízes, a gente usa sempre essa decomposição. Então, é bem importante aprender direitinho. Como que eu faço essa decomposição? Que é o que eu vou ensinar agora, certo? Para a gente chegar naquela decomposição em fatores primos, nós precisamos fazer divisões sucessivas pelos números primos. Como que vai ser isso então, né? Então, eu vou fazer aqui nesse programinha para a gente fazer as continhas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o número 48. Como é que eu faço a decomposição do número 48? Eu vou pegar o 48, vou escrever ele e vou fazer um traço assim, ó, retinho, certo? Daí eu tenho que, vou colocar aqui no cantinho quais são os números primos, né? Vamos lembrar? Então é o 2, o 3, o 5 e o 7. Eu vou escrever alguns. Lembra que a prof falou que a gente usa principalmente esses primeiros, né? Depende do número, certo? Então, assim, o 48, como é que eu faço a decomposição dele? Eu vou fazer uma pergunta assim, ó. 48 eu posso dividir por 2? Eu vou sempre começar
fazer essa pergunta para o primeiro número primo e vou continuar em ordem, vou fazer divisão até que não dê mais, tá? Então, assim, o 48 eu posso dividir por 2, vamos lembrar dos critérios de divisibilidade que a gente aprendeu antes, tá? Então, assim, o 48 eu posso dividir porque ele é um número par. Então, olha só, eu vou fazer o 48 dividido por 2 e o resultado eu vou colocar aqui embaixo. Metade, né, dividir por 2 é metade. Então, metade de 48 é 24. Quando eu souber o resultado de cabeça, eu vou colocar. Quando eu não souber, eu vou fazer uma continha aqui do lado. 24, vamos lá, vou continuar. 24 dá para dividir por 2? Vou continuar perguntando. Sim, ele dá, porque ele continua sendo número par. Quanto que é? Vai ser 12, né, a metade. 12 é um número par, então eu posso continuar dividindo por 2. Metade de 12 é 6. 6 ainda é um número par, posso continuar dividindo, então eu vou dividir. Metade de 6 é 3. Vejam que agora eu não consigo continuar dividindo por 2. Então eu vou tentar aqui o próximo primo, que é o 3. E eu consigo dividir. 3 dividido por 3 é 1, certo? Então, assim, ó, esses números aqui são a decomposição do número 48. Porque o 48 é 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 3, certo? Então, é isso que a prof fez aqui antes, só que eu fiz de cabeça, né? Alguns, né? Fiz de cabeça e agora a gente vai aprender a fazer como fazer da forma. Então, essa aqui é a decomposição do 48. Um próximo exemplo, o que a gente vai fazer é o 20. Como é que eu faço a decomposição do número 20? Mesma coisa, 20 é um número par, então eu vou começar dividindo por 2, que vai dar 10. O 10 é primo, então eu vou continuar de novo dividindo por 2. Metade de 10 é 5. Ó, agora eu não consigo mais dividir por 3, então eu vou dividir por 5. E acabou a conta. Sempre que chegar no 1, significa que acabou. Então, a decomposição do 20 é o 2 vezes o 2 e vezes o 5. Tranquilo? Vezes o 5. Vamos fazer aqui mais vou fazer um exemplo com um número ímpar, né? Que vejo que a maioria dos alunos tem uma certa dificuldade em fazer números ímpares. Ó, 27, posso dividir por 2? Não, porque ele é ímpar, né? Então, eu vou tentar para o próximo primo, que é o 3. E eu consigo dividir, porque tem 27 na tabuada do 3. 27 dividido por 3 é 9. Vou continuar dividindo por 3. 9 dividindo por 3 é 3. E agora eu vou continuar dividindo por 3, que vai dar 1. Acabou. Então, a decomposição do 27 é 3 vezes 3 e vezes 3 novamente. Certinho? Vou fazer aqui um último exemplo, o 50. Como é que eu divido 50? Então, assim, depende dos números, né? Pode ser que seja mais difícil, mais fácil a divisão. É par, eu vou dividir por 2, vai dar 25. E agora eu não consigo mais dividir por 2, não consigo dividir por 3, vou dividir por 5. 25 dividido por 5 é 5. E aqui vou dividir novamente por 5, que vai dar 1. Essa aqui é a decomposição do número 20. Certinho? Desculpa, do número 50. Certo? Vejam que se eu fizer a continha, né? 2 vezes 5 vezes 5, ela dá bem certinho. Certo? Então, assim, ó. Beleza, pessoal? É isso que a prof tinha para falar, então, sobre a decomposição em números primos, para quem não pegou a explicação. Beleza? Então, até mais. Fiquem com Deus.